O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem avaliação negativa de 43% e positiva de 26% no pior patamar do terceiro mandato do petista. São os dados da pesquisa Genial Quest divulgados nesta quarta-feira. Esse é o primeiro levantamento após escândalo do INSS, que reflete também outras insatisfações na economia e na condução de outras pautas importantes ao país. A gente traz então a nossa primeira tela mostrando para você aí os principais números da pesquisa Quest divulgada hoje. Veja só, a popularidade do governo Lula no início deste mês de junho, 57% desaprovam. Em março eram 56%, em janeiro, na pesquisa de janeiro, eram 49%, e apenas 40% aprovam o governo Lula. Em março eram 41%, em janeiro esse índice era um pouco maior, de 47%, 3% dos entrevistados não souberam responder. Levi Guimarães, o governo, então, Lula acordando hoje, nessa quarta-feira, com uma informação nada boa, né? Pois é, Léo, o que primeiro me chama atenção é você dizer que esse é o pior patamar de desaprovação do governo Lula desde o início da gestão. Isso tem sido recorrente em pesquisas recentes e de institutos diferentes também. A desaprovação ao trabalho do presidente Lula, pouco a pouco ela vem aumentando, pelo menos desde o segundo semestre do ano passado, por mais que o governo tente ali medidas diversas ou estratégias diversas até de comunicação para tentar reverter esse patamar. Você falou aí desse caso do INSS, ele mostra que a estratégia de comunicação que o governo vem adotando até agora nesse caso tem sido um fracasso, porque qual que é a estratégia do governo? É apontar que esse esquema de desvios nas mensalidades dos aposentados e pensionistas do INSS começou lá em 2019, logo no começo do governo Jair Bolsonaro, e perdurou durante os 4 anos da gestão de Bolsonaro, e aí só foi ser investigado pelo governo Lula. E aí passar uma mensagem de que, olha, o Bolsonaro foi conivente com a corrupção, enquanto foi o Lula quem desvendou essa sujeira. Ontem mesmo o presidente Lula, numa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto, ele até falou nesse tom também de que isso é coisa do governo passado, que agora nós desvendamos e que todos os aposentados que foram lesados vão ter o dinheiro devolvido e a gente vai punir aí todas as entidades que praticaram corrupção. Só que toda essa argumentação do governo ainda não conseguiu desarmar, por exemplo, o fato de que os valores desviados pelas associações aumentaram muito a partir de 2023, no início da gestão de Lula. Então, de fato, os aposentados foram mais prejudicados de 2023 para cá do que nos 4 anos anteriores. Esse fator certamente pesa bastante na avaliação ali do eleitorado. Até por isso o governo ele vem dando prioridade total para esse reembolso dos aposentados e dos pensionistas. É uma operação ali que alguns ministérios vêm conduzindo desde quando esse escândalo foi revelado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, né? Já começou aí esse processo dos aposentados ali pelo aplicativo e agora pelo atendimento presencial nos Correios. Reconhecer que esses desvios nas mensalidades são irregulares, e aí o governo espera, com ações de bloqueios de bens das entidades, das associações, dessas empresas envolvidas, ter o dinheiro para devolver para essas pessoas. Mas isso não é um processo que acontece, uma operação tão simples assim, que vai acontecer da noite para o dia, né? A previsão do próprio Ministério da Previdência Social é que isso vá até o fim do ano. Então, caso o governo, mesmo se o governo for bem sucedido nessa estratégia de
limpar um pouco a imagem com relação a esse escândalo, isso ainda vai demorar. E esse é um caso tão danoso para a imagem do governo que acabou ofuscando ali um indicativo dessa pesquisa, que é uma leve melhora na percepção econômica. Porque a pesquisa aponta que a parcela dos brasileiros que consideram que a economia piorou caiu de 56% para 48%. E aí, pegando índices como inflação dos alimentos, preço dos combustíveis, preços nas contas de luz, a pesquisa indica que houve uma tímida melhora nesse aspecto, na percepção dos entrevistados, só que esse escândalo do INSS foi algo tão forte que isso acabou perpassando até a pauta econômica, que o governo sempre prioriza e aponta como algo que vai melhorar a imagem do governo, mas não foi suficiente para reverter esse dano tão negativo provocado pelos desvios no INSS. A gente já até trouxe a tela do INSS mostrando sobre a pesquisa Quest, mas eu vou destacar um pouco mais aqui para os nossos telespectadores, porque o que acontece? A pesquisa Quest perguntou aos entrevistados, né, quem são os responsáveis pela fraude no INSS, e foram respostas espontâneas. A pesquisa não trouxe aí não trouxe respostas. Então, de forma espontânea, os entrevistados disseram o seguinte: 31% culpam o governo Lula, 14% culpam o próprio INSS por esse dinheiro roubado, entidades que fraudaram a assinatura ficaram com a responsabilidade de 8%, 8% dos entrevistados culpam o governo Bolsonaro e 1% culpam os próprios aposentados, que não conferiram os descontos anteriormente. 12% dos entrevistados disseram outros motivos e 26% não souberam responder ou não souberam indicar quem seria aí o culpado pelas fraudes no INSS. Levi, me chama a atenção os entrevistados culparem os próprios aposentados, o que é um absurdo, né? Porque o governo federal ele tem que garantir aí a regularidade do pagamento para que tudo ocorra corretamente. Se eu tivesse participado dessa pesquisa, eu teria culpado o governo e também as entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados. Mas veja só, os entrevistados da Quest disseram que apenas 8% disseram culpar as entidades. Enfim, a Polícia Federal, a Justiça vai dizer quem são os verdadeiros culpados e vão prendê-los, assim todos nós esperamos, mas a gente vê que a população está muito dividida em relação a essa crise. O fato é que todo mundo é muito culpado para a pesquisa Quest, né? E a gente já tem informações, inclusive, de que o Ministério da Previdência Social já tinha ali informações de que havia pelo menos indícios de fraudes desde 2023, o que até ocasionou a queda do ex-ministro Carlos Lupe, né, logo depois desse escândalo. Lula, num primeiro momento, até pensou em mantê-lo ali, esperar para ver melhor as repercussões desse caso, mas Lupe acabou sendo demitido justamente porque ficou essa percepção de que ele foi omisso nesse caso, porque ele foi informado ali numa reunião do Conselho de Previdência em julho de 2023 de que essas fraudes já poderiam estar acontecendo e demorou para tomar uma atitude. Ele até argumentou ali que algumas ações internas foram tomadas e que ali a apuração interna demorou mais do que ele gostaria, mas o fato é que o governo de fato demorou a agir efetivamente sobre esses desvios de recursos, né? Houve a investigação nos últimos anos da Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, mas demorou bastante, né? Começou em 2017, então foram
praticamente 8 anos de desvios irregulares dos aposentados e dos pensionistas sendo lesados, e de fato é realmente muito complicado culpar os próprios aposentados, né? São pessoas, até porque qual que é o principal meio de você conferir ali o seu contra-cheque? Normalmente é por aplicativo ou pela internet, e aí de fato para uma boa parte desse público é mais difícil conferir, fazer essa conferência ali todo mês. Até por isso o governo, na semana passada, acabou abrindo o atendimento presencial ali dos Correios para os aposentados que se sentiram lesados por esse esquema. Então, de fato, eu diria que os únicos não culpados por isso são os aposentados. Eu acho que a gente pode atribuir responsabilidade ao governo Lula, também ao governo Bolsonaro e às entidades, mas os aposentados realmente têm que ficar de fora dessa parcela aí. Adorei a sua definição, Levi, justamente. A gente traz mais dados dessa pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira, agora falando no recorte da religião. Pela primeira vez no terceiro governo Lula, os católicos mais desaprovam a gestão federal, são 53% que desaprovam. Olha, em março eram 49%, em janeiro eram 45%. 45% dos católicos aprovam. Esse número caiu porque em março eram 49% e em janeiro eram 58% de aprovação. Dentro dos evangélicos, né, desse recorte evangélico, 66% desaprovam. Em março eram 67%, em janeiro eram 58%. E 30% aprovam a gestão Lula. Então a gente vê um percentual bem grande aí de católicos nessa rejeição, 53%, e dentro dos evangélicos, 66%. Surpreende, né, Levi? Porque justamente o governo Lula vem trabalhando para conquistar aí o apoio dos evangélicos, vem tentando fazer uma sinalização, e a gente sabe que esse público evangélico tende a apoiar, em sua maioria, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um viés mais de centro-direita, assim podemos dizer, o que surpreende entre os católicos, que já tem esse viés mais de centro-esquerda. Então, ou seja, parece que essa insatisfação está se disseminando até mesmo entre a base do presidente Lula. É interessante porque a gente tinha uma divisão muito clara ali entre evangélicos e católicos na avaliação do governo. Isso também acontecia no governo passado. O governo Bolsonaro tinha uma aprovação muito grande entre evangélicos e uma reprovação muito maior entre católicos. Aí a tendência é que com o governo Lula isso, de certa forma, haja uma inversão, né? Continua existindo essa diferença, mas com os católicos, de fato, desaprovando mais. A leitura que eu faço é que pode ser um reflexo de todos esses fatos que a gente, claro, certamente é um reflexo de todos esses fatos que a gente apontou, né, do INSS, a economia, claro, e medidas do governo Lula consideradas ali indevidas pela população, né? A gente teve recentemente aí a questão do IOF, por exemplo. E o voto evangélico, somente de uns anos para cá, ele passou a ser um voto mais ideológico, né? Muito ali com um alicerce em valores conservadores, e por isso é um voto que o presidente Lula tem mais dificuldade de acessar, uma percepção mais difícil para ele mudar. Enquanto que para o público católico existe também uma parcela ali que tem um voto mais conservador, né? Um voto mais ideológico, digamos assim, mas tem um público ali que é um pouco mais, uma parcela maior desse público um pouco mais maleável, e é nesse público, principalmente, que eu acredito que ele vem perdendo apoio por causa dessa percepção negativa da população das medidas do governo na prática ali. E aí, você falou aí dessa dificuldade que o governo tem com os evangélicos. O governo Lula, volta e meia, bate cabeça nessa comunicação com o público evangélico. Eu lembro até que no início do governo, o então chefe da SECOM,
o ex-ministro Paulo Pimenta, ele dizia que não teria uma estratégia definida para lidar com os evangélicos e que ele acreditava que, que as ações do governo Lula, principalmente na economia, iriam melhorando aos poucos a percepção da população em geral quanto à situação do país e, consequentemente, iria reduzindo essa resistência com os evangélicos. Isso não aconteceu e aí hoje existe essa discussão dentro do próprio PT e de outros segmentos da esquerda, de que se deve ser adotada uma estratégia específica de comunicação para lidar com os evangélicos. Até algumas pequenas táticas foram adotadas, até algumas peças de publicidade do governo. A gente percebia ali alguns pequenos acenos aos evangélicos, até alguns detalhes, como nas roupas, algumas expressões ali, mas tudo isso agora foi insuficiente para o governo, pelo menos, recuperar um pouco dessa rejeição que existe com o público evangélico, e até hoje o governo e, sobretudo, o PT não achou uma forma de se comunicar com esse público. Levi, eu ainda quero fazer algumas considerações a respeito do que você está falando para a gente agora, sobre essa falta de comunicação com a própria base, mas antes vou trazer aqui os dados da pesquisa Quest, que foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil. A margem de erro parte de 2%, pode chegar até a 8%, dependendo do recorte feito pela pesquisa. O nível de confiança é de 95%. Olha só, eu acredito, Levi, que o presidente Lula errou e tem errado ainda atualmente, desde que assumiu em janeiro de 2023, em vários temas. Claro que, para mim, o mais grave é esse escândalo do INSS. Eu, apesar de ser ainda muito contrariado nessa minha opinião, mas, para mim, um dos maiores erros do presidente Lula foi ele ter ido fazer uma viagem à Ásia, depois também visitar outros países, durante um momento tão crítico, enquanto milhões e milhões de aposentados tentavam descobrir se foram roubados ou não. O presidente Lula estava na China, depois esteve também com Vladimir Putin na Rússia, em outros momentos tentando fazer uma parceria comercial, e muitos que defendem o presidente Lula dizem justamente isso, mas ele estava buscando parcerias comerciais, foram assinados aí contratos, intenções comerciais em bilhões e bilhões de reais. Olha, o que mais me entristece é saber que o nosso presidente estava fora, enquanto milhões de aposentados tentavam descobrir se foram roubados, e as cenas que a gente viu esta semana nas agências dos Correios reflete muito dessa insatisfação. São milhares de pessoas ficando horas e horas nas filas dos Correios. A gente está mostrando aí na tela para o nosso espectador. Pessoas tentando descobrir se foram roubadas, tentando entender se teve ali um dinheiro perdido e tentando recuperar esse dinheiro. Pode ser pouco, foi ali entre 50 e 70 reais por mês, mas é o dinheiro da pessoa, né? A gente costuma falar, nós jornalistas, a fraude no INSS, dinheiro desviado. Gente, o dinheiro foi roubado dos aposentados, e aí me entristece muito saber que o presidente estava viajando, enquanto a gente vê aí essa semana filas imensas nas agências dos Correios em todo o Brasil, porque o aposentado, por mais que a gente fale, mas ele poderia ter entrado no aplicativo Meu INSS, feito a sua consulta online, contestado aquela cobrança na aposentadoria de maneira online, mas a gente sabe que a realidade digital no nosso país é muito diferente da esperada. Até mesmo quem é filho, quem é neto de um aposentado tem dificuldade de acessar o Meu INSS, por mais intuitivo que o aplicativo seja. Então esse foi só um dos erros que refletem aí nessa popularidade
saúde do presidente Lula, e teve vários outros. Na semana passada, a gente tem aquele caso lamentável da ministra Marina Silva sendo achincalhada em uma audiência do Congresso Nacional. O governo pouco se manifestou, a própria base que estava nessa audiência com a Marina Silva praticamente ficou calada, enquanto a ministra sofria ali todo tipo de machismo, misoginia, enfim, foi uma cena lamentável. A gente viu isso também meses atrás com a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, que sofreu de um machismo impressionante dentro do próprio ministério. O presidente Lula troca a comunicação, tenta achar culpados, mas o fato é que a base está desencontrada, o governo está perdido, buscando agora tentar aumentar impostos para cobrir a sua meta fiscal, o rombo ao longo de 2025. Enfim, são vários problemas e os números da pesquisa Quest só comprovam isso, de que a gente tem um governo que está perdido e que, faltando 1 ano e meio para terminar o mandato, ainda não sabe como recuperar a sua popularidade. Na minha opinião, a reeleição está totalmente em risco. Eu não vejo possibilidade de reeleição diante do cenário que nós estamos enxergando neste momento. Tive até que anotar, fazer uma lista aqui de todos esses problemas que eu considero que estão ocorrendo no governo federal. Levi, falando mais alguma coisa do presidente Lula sobre essa pesquisa Quest, você quer fazer mais alguma consideração ou a gente pode mudar de tema? Eu acho que chama atenção também a repercussão negativa que foi demonstrada aí também por essa pesquisa, dessa medida aí que você até citou de aumento de elevação da alíquota do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele incide sobretudo em compras no exterior, que afeta sobretudo ali a classe média, né, que é um segmento que o Lula já tinha dificuldade de manter índices mais satisfatórios de apoio. E também, a gente olhando no âmbito geral, a população, isso tem sido repetido até de forma reiterada por parlamentares, mas a gente chegou num patamar que aumento de impostos, no geral, tem uma repercussão negativa na população, seja lá qual for o imposto e qual for a finalidade desse aumento, mas isso ecoa muito mal na população, porque existe essa percepção de que o brasileiro já paga muito imposto para receber serviços públicos que não condizem com isso. Então, é uma medida que aumentou um pouquinho mais também esse desgaste, e a pesquisa retrata isso. Justamente, mostrando aí que 50% dos entrevistados não concordam com este aumento no IOF.